Fala pessoal, está no ar mais um episódio do Pantec, seu podcast de tecnologia que acontecem aqui nos estúdios Alma, do grupo Jovem Pan. Nossos episódios eles vão ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, no YouTube e no Spotify. E lembrando, lá na nossa playlist, lá dentro do canal do YouTube, lá da Jovem Pan, existe uma playlist do Pantec, desse nosso podcast, e já tem episódio suficiente lá para dar aquela maratonada e entender tudo sobre tecnologia, né? Figuras incríveis que estão passando por aqui, a gente está falando sobre tendências, sobre soluções, tudo sobre o mercado de tecnologia como um todo. E hoje, seja o primeiro, né? Não esquecendo, seja o primeiro aí, pegar o link desse vídeo e já compartilhar naquele seu grupo de WhatsApp, mandar naquele grupo dos amigos de trabalho e tudo mais, porque esse conteúdo de hoje vai ser extremamente rico. Hoje eu estou dividindo a bancada mais uma vez com um grande amigo, Cristiano Chossar, que está aqui dividindo a bancada junto comigo. Valeu. E nós estamos aqui nada mais, nada menos do que Rui Gonçalves, fundador da Alto QI, né? E já foi presidente da CAT aí, e também é investidor que ele vai contar um pouquinho para nós, né? Muito obrigado vocês dois por estarem aqui na bancada do Pantec. Só tudo isso, né, Lito? O Rui tem uma trajetória incrível, né, cara? O cara que, além de todo o empreendedorismo, é um cara generoso que cria ecossistemas, Lito. Um cara que ele chega criando ali verticais de negócio dentro da associação da ACAT. Para quem não conhece, a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, né? Além disso, dando essas verticais de negócio que faz com que o próprio associado comece a fazer parte de fato da associação, construindo a associação, porque a associação é para isso, né, Rui? É para que os associados construam o mercado, né? Além disso, no mercado dele também, que é o mercado de software para engenharia e arquitetura, de desenhos técnicos para arquitetura e engenharia, ele também criou um ecossistema em volta de uma padronização de arquivo de desenho técnico digital, que é um arquivo mais democrático, mais aberto, né? Que é o BIM, um padrão que, no final das contas, ele está construindo, costurando, mas costurou já muita coisa, já estabeleceu normas de como que o Brasil tem que atuar, como as empresas no Brasil, as prefeituras que aprovam os projetos das construções que vão acontecer, qual é o padrão desse desenho técnico. E aí o BIM tem sido a estrela desse ecossistema de construção, e o cara aqui que é o costureiro desse negócio. Então, o Rui começou lá em 90 com essa brincadeira, né? Mas em 2000 ali começou já a costurar tudo isso daí. Como é que foi, Rui? Conta um pouquinho pra gente como começou, cara. Bom, eu acho que tudo que a gente construiu aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, como ecossistema de inovação, ele é um glorioso acidente. Ou seja, reuniu um monte de gente bem intencionada, porque eu acho que o que aconteceu aqui é uma conspiração para o bem. Nós nos conhecemos, a maioria aqui em Florianópolis, na década de 85, 90. Eram jovens empreendedores, nem necessariamente sabiam que eram empreendedores, mas a gente era jovens engenheiros e programadores que saíam da universidade. Florianópolis é maravilhoso, né? Quem vem do interior como eu, morar em Florianópolis, conhece isso aqui, essa cidade maravilhosa, se forma aqui e voltar para casa ou ir para o interior de São Paulo ou para o interior de Santa Catarina, para a indústria, trabalhar em outras empresas, não é a coisa mais fácil de se desprender. E aqui acontecia um movimento de empreendedorismo, de tirar o conhecimento da universidade, montar empresa, né? Era montar pequenas empresas de tecnologia. Esse nome startup veio nascendo depois. Uhum. Mas teve um grande trabalho aqui na universidade, tinha a Fundação CERT, o professor Schneider, que é um dos grandes colaboradores da saída desse conhecimento, transformando ele em inovação e em startups. Primeira incubadora do Brasil de empresas foi criada pela Fundação CERT. Em paralelo,
os primeiros empresários aqui que estavam saindo da CIASC, saindo da Eletrosul, que eram da Celesc, que eram geradores de engenharia, de conhecimento, eles criaram algumas startups. E essas startups, para se organizarem, criaram a ACAT, que era um condomínio de informática aqui na Lauro Linhares. E a prefeitura ajudou, na época, acho que o prefeito concedeu aluguel, incentivos fiscais, e aí nasceram aí 10 empresas, a incubadora, e todos dividiam os problemas. Dividiam fax, que na época era novidade. Era grande tecnologia, né? Máquinas elétricas de Bota escrever. um papel aqui e sai do outro lado. Bancadas de teste. E Olha assim, só. era tudo compartilhado. E aí começaram essas empresas, aí começou a CAT, e aí começou a incubadora de empresas de Florianópolis, e começava esse ecossistema. E como que juntaram esses jovens empreendedores, né, que você falou, começaram a montar a CAT, mas qual foi o grande propósito? O que foi ali, qual foi a liga que fez ali juntar todo mundo realmente? Esse assunto é polêmico, né, Rui? Ou o propósito, se é que existe, ou foi... Talvez, tem coisas que acontecem pelo acaso também, né? E aconteceram e foi acontecendo e não teve. Mas existiu alguma vontade, algum propósito, alguma coisa? Sempre existe um propósito, né? Acho que, primeiro, eu falo sempre que é o egoísmo. Eu penso em mim mesmo, eu quero resolver meu problema. Aí, se eu posso usar dos outros para resolver junto, é melhor. Mas várias pessoas tendo o egoísmo de conquistar juntas, pode tornar esse egoísmo um egoísmo coletivo, vai. Eu falo que o ser humano é um ser egoísta. Se você consegue juntar os mesmos egoísmos na mesma direção, a gente passa a ser colaborativo. É isso aí. Muito bom. Porque, bom corte, hein? Um bom corte esse. Porque eu que militei bastante, ainda milito no associativismo, falo que o associativismo é a melhor forma de ser egoísta. Porque eu consegui usar as forças dos outros a meu favor. E, obviamente, a gente só tem que elencar quais são os nossos objetivos comuns, né? E alguns vão ser mais eficientes, outros menos. Uns colaboram mais, outros menos. Eu tive a sorte na vida de ter lido um livro que me inspirou muito, que foi, assim, uma bíblia, que é A Origem das Virtudes, uma abordagem biológica sobre solidariedade. Ou seja, como ser solidário é vantajoso para o indivíduo. Ou seja, como eu colaborando, como as sociedades que cooperam vencem. E isso eu comecei a entender que, cara, se isso funciona para os indivíduos, funciona para as empresas também. Por que não, né? E aí foi aí que, baseado nisso, deu uma inspiração para a gente ajudar a desenhar um modelo de cooperação entre empresários e empresas para que elas construíssem juntos um modelo que pudesse colaborar e permitir que todos ganhem. Mas, Rui, eu te acompanhando esses anos todos, né? A gente se conhece há bastante tempo. Em conversas que a gente teve, que tu contou como começou, como que é o ecossistema, eu percebo uma coisa em ti, cara, que eu acho que faz toda a diferença, muito mais do que promover essa coletividade, é conseguir observar a coletividade, né? Eu vejo que tu tem um olhar de antropólogo. Tu vai buscar qual é a vantagem que o empresário está procurando, qual é aquela coisa que motiva o cara a continuar engajado na associação, né? Então tu observa muito esses indivíduos para entender quais são os drives que vão tracionar essa coletividade a se unir, né? É mais ou menos por aí? Cara, é essencialmente por aí. Essencialmente. Não é mais ou menos por aí. Se a gente não entende o que atrai o interesse de um grupo, eu não posso desenvolver políticas públicas ou políticas de associação que motivem o cara a participar. Se eu penso do jeito que os empreendedores são essencialmente egoístas, e eu também sou, que eu coopero muito, porque o resultado disso é bom para mim,
eu tenho que entender o que motiva todo mundo. E aquilo que mais alinha os interesses deveria ser a atividade principal dessa associação, dessa entidade. E isso é um cuidado que a gente tem que ter continuamente. Manter alinhados os interesses do coletivo, né? Então a gente tem alguns heróis desse ecossistema, de quem ajudou, quem fez quando a coisa era difícil. Hoje é glamuroso, né? Participo da CAT, Cita esses nomes aí. Sou presidente. Por exemplo, eu tenho o professor Schneider como um ídolo. Tivemos muitas discussões, porque a gente pensa diferente. E que bom que pensamos diferente. Óbvio, né? Óbvio, claro. Tem professor Diomário de Queiroz, da UFSC, que ouvia as nossas reivindicações, os lamentos, e sempre ajudou a aproximar a universidade, como secretário de Educação, como reitor da UFSC, como presidente da FAPESC, que financiou pesquisas para a gente, para ajudar a desenvolver o sistema. Olha isso. E aí tem os que criaram a CAT, o Faraco da Dígito, que foi uma das maiores, foi já a maior empresa aqui e a precursora de algumas empresas. Dígito que já teve aqui nesse podcast, né? Sim, já teve aqui, já falamos sobre inteligência artificial da Dígito aqui. Isso aí. O idealizador, o criador da CAT foi o José Fernando Faraco, e juntou mais alguns abnegados da região da época e criaram a CAT, né? Que não era a Associação Catarinense de Tecnologia, era a Associação Catarinense de Telemática. Telemática. É verdade. Nossa, Então, voltei muito no tempo agora, é verdade. Porque era de basicamente telemática. era uma associação de empresas que atuavam com telecom. Ali na Lauro Linhares, como você falou, em cima do Banco do Brasil. Ali. Depois que o Alexandre assumiu a presidência no ano 2000, e o Alexandre assumiu até um pouco antes, já era vice-presidente antes, e já era o grande operacional da CAT. Talvez para mim hoje o maior herói desse ecossistema, que realmente segurou, carregava literalmente o piano, trocava as lâmpadas lá da CAT e conduzia a negociação dos aluguéis, dos espaços para as empresas, construía relação com o Fiesc, com a universidade, criou os laboratórios de base de eletrônica, fazia parceria com universidades, era esse cara. E ele foi vice-presidente por 4 anos, depois foi presidente 8 anos. Nossa. Então esse cara viveu 12 anos ali dentro. Tu foi vice-presidente dele nesses 8 anos, né? Nesses 8 anos, Rui, eu preciso de alguém de software, porque a CAT é muito vista como telemática, como hardware, e a gente precisa trazer o pessoal de software para a CAT, e você é um cara de software, tal. Eu sempre dou umas ideias, e aí quando tu vai numa reunião, começa a dar ideia, o primeiro que levanta a mão, cata o cara para ajudar. É sempre assim, né? O cara fala demais, é puxado. Aí o Alexandre me chamou, eu falei, Alexandre, cara, não sei se eu posso te ajudar muito, mas só para você ter uma ideia, na época, a AutoQI devia aluguel para a CAT, e ele sempre muito relativizando, parcelava, a AutoQI numa dificuldade tremenda. Falei, Alexandre, eu não posso nem ser vice-presidente teu, cara, eu tô com o aluguel atrasado, vai ficar horrível. Tô te devendo. Não, Rui, linda, né? Vamos parcelar isso aqui em 10 vezes, e tu vai pagando, aí tu fica em dia. Cara, tu é demais, Alexandre. Aí eu não podia nem negar, né? Então ele tava me sequestrando como... Essa coisa da gratidão que o Rui tem por quem construiu, uma coisa que, infelizmente, a gente tem pouco nas nossas instituições brasileiras, né? Verdade. Eu admiro muito o futebol americano, né? Que tem, não só o futebol americano, mas também instituições norte-americanas em geral, elas têm muito essa coisa de mostrar quem foi que construiu, chamar para solenidades na hora de iniciar um novo campeonato, como é o caso do futebol americano, chama lá os heróis, dá um anel específico, uma capa pro cara, esse cara construiu isso daqui, né? Cara, a gente devia ter mais isso que tu tem aqui nas nossas instituições, né? É verdade. Eu acho que o reconhecimento é fundamental, né? Fundamental. Porque é uma obra de coletividade. Isso aqui, o que nós temos, o ecossistema, não foi esse glorioso acidente que aconteceu por acaso. O glorioso acidente foi reunir pessoas com um propósito comum e que se dedicaram muito. Perfeito. Todos se dedicaram. Eu digo que a CAT sequestra um pouco da vida de cada um que entra lá. E todo mundo sai transformado de lá.
E me diz uma coisa, a gente estava falando numa época, até agora, a gente tem falado da CAT, a telemática deu até uma emoção de lembrar dessa época. Porque eu trabalhei lá dentro da CAT, lá no quando era na Laurinhares. E a gente tá falando dessa época, na CAT, Laurinhares e tudo mais. Hoje a gente tem uma CAT glamurosa, né? Com prédio bonito, enfim, tem uma coisa muito, não digo de ostentação, mas existe um desejo até das pessoas de estarem perto, a marca cresceu muito, né? Aonde que foi a virada de chave? Eu tenho uma coisa aqui até para acrescentar, até para dar um gancho importante aqui. De todas as conversas que eu já tive com o Rui, uma coisa que eu aprendi muito com ele foi o seguinte: para você conseguir alguma coisa, você tem que construir um símbolo, né? E um dos símbolos que ele fala muito é o alvo. Então, assim, ó, não basta tu ter só o arco e a flecha. Tu tem que ir lá e construir o alvo. Então, aquele alvo tem que estar no lugar perfeito que tu sabe que tu vai acertar. Então, tu vai lá e constrói esse alvo, porque daí tu sabe que tu vai acertar. É uma analogia muito boa que ele sempre faz e que eu acredito que tenha sido assim também, com muito esforço, porque construir o alvo não é fácil, né? Que se construiu lá uma parceria com o mercado imobiliário. Ele citou em conversas passadas o nome das pessoas que agiram nesse mercado imobiliário para construir um espaço onde pudesse abrigar o mercado de inovação, e também no BIM, né, no mercado de engenharia e arquitetura, essa costura política toda que está sendo feita, que é a construção do alvo para que todo mundo acerte a sua flecha no lugar certo, né? Eu sempre falo que a melhor forma de tu acertar o alvo é você dar o tiro e pintar o alvo, não tem erro. Uhum. Você vai sempre acertar, né? Mas assim, a gente... O que ele falou antes sobre observação, sobre sociologia, antropologia, estudar o comportamento dos seres empresariais, dos empreendedores. Empresas são pessoas que se associaram para criar negócios, né? E nós não somos do comportamento diferente que as pessoas se comportam. Então eu acompanhei durante 8 anos o Alexandre heroicamente conduzir a CAT e ser injustamente criticado muito, às vezes. A CAT não fez isso por mim. A CAT não... O fulano de tal tá roubando meus funcionários e a CAT não faz nada. A CAT precisa me dar um atestado de exclusividade, que meu produto é exclusivo para eu poder vender numa licitação sem licitação. A CAT precisa formar mão de obra, porque está faltando mão de obra. A CAT tudo. Uhum. E o que você faz parte da CAT, né? Então, ao longo dos anos que eu fiquei de vice, eu fiz esse papel que o Cristiano falou. Observador. Eu era um bom observador, digamos. E estudava inovação em paralelo. Até uma dica do Alexandre, que eu estava meio perdido na vida. Programa aqui, as coisas não andavam muito bem na empresa. Aí, cara, tem um curso lá na Universidade Federal que eu fiz, muito legal, que é outra coisa importante, que é a Escola de Novos Empreendedores, a ENE. A Escola de Novos Empreendedores é o que é hoje o EGC, a Engenharia e Gestão do Conhecimento. Uhum. E lá eu tive aulas com professores brilhantes. Estava lá o professor Delmário, estava lá o professor Neri dos Santos, outro brilhante professor. Fantástico. Ter aula com o professor Neri foi assim, abriu o mundo, tipo assim, inovação. E no ano 2000, o Neri começava às 7 da noite, e 11h30 ele estava lá, se deixasse, ele falando de inovação com uma motivação. E ali foi onde ele foi dando dica de livros, de como é que faz isso, o que está acontecendo no mundo. Engenharia do conhecimento, gestão, educação, conhecimento transforma o mundo. E ali eu consegui dar clarividência num modelo que poderia funcionar. E aí, observando isso, observando o Alexandre, observando as empresas, a gente foi construindo um modelo. Quando chegou a minha vez de ser presidente, o Alexandre: Rui, você vai ser o próximo presidente. Eu falei: cara, como que eu vou ser igual a esse cara? Não vai, né? É impossível. O cara se dedica full time a CAT. Vamos fazer o seguinte: você reduz o mandato para 2 anos e eu fico de presidente. Se eu não for bom o suficiente
ou não tiver capacidade, a gente para em 2 anos, o desastre é menor. Se eu conseguir, eu fico mais 2. E aí a gente também despersonaliza a CAT da pessoa. Ela fica mais... Traz a rotatividade. A entidade é mais importante que o presidente. Tem que Porque ser. o Alexandre era o presidente. A CAT era o Alexandre. Então, de repente, mudar seria bom. Então a gente conseguiu mudar o estatuto. A gente teve a ajuda do professor Cristiano Cunha, lá da Universidade Federal. Fantástico professor. Nos ajudou a fazer um grande planejamento. Antes de eu assumir, chamamos todas as grandes cabeças de empresas, pensantes e sócios que tinham, não eram tantos, 100 e poucos. Fizemos um encontro no Hotel Maria do Mar. Passamos um dia lá e saímos de lá com um plano para a CAT. E é coisas que a gente está realizando recentemente. Estavam naquele plano. Eu até pedi para eles tentarem resgatar esse plano, porque a gente mapeou tudo que a gente alvejava. Aquilo que ele falou de construir o alvo, em 2008, a gente sentou juntos e nós gostaríamos de ter um assento no conselho da FINEP. No mandato do Daniel, a gente conseguiu agora uma vaga no conselho da FINEP. Nós queremos ter vaga na Amprotec. Nós queremos ter um secretário de Ciência e Tecnologia agora no governo, no mandato do Iomani. Agora tem. No governo do Jorginho Melo, nós temos um secretário, uma secretaria. Então a gente colocou coisas que a gente gostaria de ter. E a gente trabalhou. Leva tempo e trabalho, né? Mas isso aí é construir alvos, né? Então a gente trabalhou junto, foi um trabalho bacana, a gente mapeou. E aí eu consegui entender quais eram aquelas motivações que faziam o associado egoísta ir na CAT ajudar. Então, era pessoas, RH, eles vinham quando faltava pessoas, quando treinava pessoas. Eles vinham quando os cursos das faculdades não formavam o conhecimento que eles tinham. Eles vinham quando tinha dinheiro, quando tinha uma oferta de financiamento da FINEP, do BRDE, do BADESC, do BNDES. Eles vinham quando tinha negócios. Sim. Né? E todos gostavam que a gente publicasse as suas empresas, o marketing disso. Então a gente criou eixos de trabalho que atendessem isso. E as pessoas eram o centro disso tudo. Era o principal, o ativo das nossas empresas. E aí a gente começou atuando em cada eixo desse e desenvolvendo esse ecossistema. E eu acho que quando tu cria também verticais de negócio, né, faz com que o próprio associado construa a associação. Não fica mais aquela coisa assim, o presidente não está fazendo. Cara, o papel é meu também. Eu tenho que ir lá na minha vertical de negócio, participar, sugerir, convencer as pessoas de que a forma certa de fazer é essa, começar um projeto e lutar junto. É tão legal. Eu vou dizer que realmente hoje, qual é a tua grande habilidade? Essa leitura que ele falou. Fazer um pouco de filosofia sobre esse negócio de entender o pensamento do empreendedor. Nós, empreendedores, somos um pouco egoístas. Sim. Defendemos, né? Empresário muito bonzinho, que não cresce, não vai, porque ele não fecha negócio, ele não defende interesse, né? Empresário é bastante focado, então ele tem obsessão, tem vaidade. Nós nos movemos por vaidade. Não é por aparência, não, mas é por estar presente, é por suas ideias participarem, ser protagonista. É uma disputa entre... Estar envolvido, né, nas coisas. A minha empresa é melhor que a tua, e eu sou melhor, sim, e isso nós somos vaidosos. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Então a gente tinha que explorar essa vaidade. A lógica da recompensa também, né? Eu estou fazendo e eu quero ser reconhecido, e esse reconhecimento alimenta a vaidade. É um combustível incrível. É um combustível incrível. Aí você imagina que toda uma entidade é representada por um presidente. Eu era o presidente lá, aí eu falava da empresa do Marafon, que é uma grande empresa, aí o outro da outra empresa ficava bravo. Mas você só cita o Marafon. Não sei o quê, citou a IPM, aí o outro já reclama que que eu não podia falar da empresa. Apresentei a Globo queria fazer uma matéria, eu indicava Flex. Aí o outro que achava que era concorrente, que eu não promovi. Então a gente tinha todo um trabalho de dificuldade de ficar administrando vaidades e egos. Pô, se isso era importante para eles, por que eles não vinham cuidar disso?
Então eu imaginei que podia criar um modelo onde eu criasse uma CAT para cada um. Uma CAT para cada grupo. Então, você, quando eu estava saindo lá da CAT, já estávamos com quase 500 associados. Você não consegue representar 500 associados um presidente. Você vai deixar gente de lado. Então, a gente começou a criar as verticais. Por onde? Onde a gente tinha lideranças mais proeminentes. O melhor proeminente líder colaborativo era a vertical de energia, que tinha o Guilherme Bernardes, que foi meu sucessor depois da CAT. E era um caminho para formar um novo líder, para dar um espaço para um novo protagonista e ele falar em nome daquele grupo de empresários. Sim. Então a vertical de energia foi um sucesso, aí teve a vertical de segurança, aí teve de educação, aí teve de saúde, aí foi surgindo as verticais. E cada um criava um líder proeminente. O Iomani hoje, que é o presidente da CAT, foi líder da vertical de saúde. Então ele foi formado e forjado numa vertical, numa associação. E ele tinha uma motivação particular, né? Se o ser humano caçava em conjunto e era sobrevivente na savana, um empresário caçando em conjunto faz negócio junto e ele tem o mesmo efeito. Trabalhar coletivamente em prol de um objetivo comum, que é fazer negócio. Porque, no fundo, todos nós queremos fazer negócios, né? Sim, sim. É o objetivo. E me diz uma coisa, na fala de vocês, uma coisa que me chamou a atenção, para a gente abrir um pouco a discussão, seria que a gente tá falando de ecossistemas de tecnologia e inovação que nós temos aqui, né? A CAT, acredito eu que tenha sido, foi e tem sido uma figura extremamente importante dentro da construção desse ecossistema todo, né? Mas quais são os outros? Existem outros elementos? O ecossistema não é a CAT. A CAT ajudou, contribuiu para o ecossistema, vamos dizer assim. É uma bandeira, né? É uma bandeira, vamos dizer assim. Quais são os outros elementos para que a gente conseguisse chegar no que nós somos hoje, falando aqui da região de Florianópolis, né? Um grande ecossistema de tecnologia e inovação, onde uma grande figura foi a CAT, né? Aqui você colocou uma coisa que para mim é muito importante e é preocupante ao longo da vida. Por que a palavra ecossistema? Você pode ver que está citada em 2013, mas quem começou a conversar sobre isso, eu tenho um grande amigo, o José Eduardo Fiatz, que é um cara que me deu o primeiro curso de Venture Capital em 2004, foi o Fiat que deu. Fiat que me levou para os Estados Unidos para conhecer o Vale do Silício, aprender lá um pouco. Então, Fiat é um cara que sempre esteve à frente da Fundação CERT, é um cara que ajudou a montar o Sapiens Park, é um parceiro de jornada, é um cara do bem, um cara bem intencionado, né? Como o professor Schneider, tivemos discussões, mas é uma das pessoas que está no mapa dos caras que fizeram um pouco desse ecossistema. E nós sempre falávamos, e eu discutia um pouco, e era onde a gente tinha uma divergência, Fundação CERT e a CAT, qual era a briga? Quem é que vai ser a árvore da floresta? E eu sempre defendi que a ideia é que não fosse uma árvore na floresta. Uma floresta é um ecossistema. Se você tem uma árvore muito grande, ela faz sombra e mata as outras que estão embaixo. E ela não pode ser uma árvore da floresta. Então, o desafio da CAT vai ser continuar crescendo sem se transformar na árvore da floresta. Porque ela tem que pegar a cooperação de todos, a contribuição de todos os agentes. O grande segredo da CAT dado certo foi em todas as oportunidades que a gente teve na CAT, a gente construiu cooperação. Forças de diversas instituições. A universidade tem seu papel, o Sistema S, o Senai, o Sebrae foi fundamental para fortalecer o MID tecnológico, a incubadora que o Alexandre criou. A incubadora o Alexandre criou, junto com o Faraco, que estava na presidência do Sebrae, e conseguimos montar uma incubadora com a cara das empresas. As empresas nascem, já estão dentro das verticais, já fazem negócios, o índice de sobrevivência é altíssimo. Foi um sucesso. Mas o que aconteceu? Quem é proeminente apoiando o sistema de inovação? O Sebrae. Quem é que tem seu espaço? O Sebrae. Quem é que cria hoje o evento? Quem é que teve o programa de Startup SC, que tem um menino aí que é muito bom, o Alexandre?
que é um cara que faz um trabalho fantástico, fez um trabalho e faz ainda para fomentar o conjunto de startups no estado. Então, se todos se respeitarem nas proeminências, se ninguém quiser ser o dono da floresta, o ecossistema e não a árvore da floresta vai ter muito mais chances de sobreviver ao longo do tempo, como sendo aquela atividade puxadora. A ACAT foi proeminente por quê? Porque ela era grande consumidora de tudo, as empresas. A gente tinha negócios, a gente contratava as pessoas que todo mundo formava, a gente desenvolvia as empresas que é matéria-prima de Senai, Sebrae. Uhum. Então a gente era um grande integrador. Então, por isso que a gente teve, a ACAT tem esse sucesso enquanto gestora de ecossistema. E é um modelo que não foi por acaso. Foi muita análise do que assim, cara, nós tivemos um dinheiro bom que o secretário Paulo Bornhausen colocou na nossa mão para criar um programa para suprir a necessidade de mão de obra, o programa Geração Tech. Tinha 2 caminhos. Nós poderíamos pegar, contratar um monte de gente, dar os cursos. Daí a gente refletiu o conjunto das empresas, o grupo, o meu amigo Marafon, que para mim é um dos heróis do ecossistema também, que liderou esse projeto, fez o seguinte: vamos integrar todas as forças, vamos contratar quem são os atores que já atuam nesse sistema. Era o IFSC, era a Univale, era a Unisul, era o Sebrae, era o Senai, todo mundo que tinha as competências nas regiões, a gente contratou a Unidade lá em Rio do Sul para executar o Geração Tech. Por quê? Porque a gente tinha um dinheiro que era finito, mas essas instituições estariam ali para sempre. Então, se a gente, com o nosso dinheiro, desse a primeira volta na roda, logo depois eles continuariam executando esses cursos e alimentando as empresas que tinham no setor. Com sinergia, né? Exatamente. Agora tem uma coisa, né, Rui, que eu me lembro que aconteceu também, que chegou um determinado momento que cada empresa tinha cargos que faziam a mesma função com nomes diferentes. Havia uma confusão de programador que faz só tal coisa, o outro programador faz tal coisa e mais tal coisa. Eles tinham o mesmo nome de cargo, mas aí lá na outra tinha outro que fazia também só aquela primeira coisa e tinha um nome completamente diferente, não só para programadores, para a área técnica, mas também para outras funções dentro da empresa, e havia uma certa confusão e de repente veio uma proposta da ACAT normalizando isso. Como é que isso aconteceu? Bom, dentro daquele nosso planejamento do time, elegemos como principal prioridade o RH. RH era o grande problema, faltava mão de obra, falta programador. Todo mundo era programador, né? E, né, nós, empresários de tecnologia, martelo na mão, nós queríamos todo mundo cabeça de prego. Vamos fazer um monte de programador. Programar não é uma atividade para todo mundo. Lógica não é uma coisa trivial. Quem gosta ama e quem não gosta não aprende. Só que não é só programador. Precisava do cara que desenha tela, precisava o cara que de marketing, precisava o cara de um monte de funções. Cara, que profissão nós precisamos de verdade? Aí, o Marafon, que sempre foi um líder desse negócio, a gente chamou ele. Ele era o cara mais criticado, era o maior adversário, ele era a empresa que mais crescia, todo mundo xingava ele. Porque ele roubou meu funcionário, ele roubou meu funcionário. Ser presidente da ACAT não é muito simples, não. Porque o cara parava na garagem da ACAT, vinha um empresário de uma startup que dizia: o Marafon me roubou 2 dos meus funcionários. Pô, Marafon, como é que uma pessoa rouba outra de alguém? Não é uma coisa trivial. E nesse exemplo, o cara tinha uma caminhonete grandona e o Marafon tinha um Corolinha. O Marafon, a empresa dele era 20 vezes maior que a do cara. Aí eu falei: tu olhasse pro teu carro e olhasse pro carro do Marafon, tu acha que ele não tá dando uma prioridade um pouco diferente na empresa dele? E tu tens 4 funcionários, tu perdeu 2, tu foi incompetente, porque tu podia trocar teu carro, pagar mais, tu poderia dar equity, dar ações da tua empresa, dar bônus, dar coisas que uma grande empresa não pode dar. E assim era a discussão diária. Pô, daí ocorreu que a melhor pessoa para coordenar um programa de formação de RH e de mapeamento de RH
era o cara que era mais acusado, porque ele não era do mal, ele era um cara do bem, ele estava crescendo a empresa. Sim. E ele se prontificou com uma dedicação que nunca vi ninguém assim. Ele trouxe aquilo como projeto da vida dele. E é o cabeça do projeto até hoje, né? O Marafon é o cara que hoje vive o programa, que hoje é o Floripa Mais Tech, todos os programas de educação tecnológica, ele faz esse trabalho. Assim, ele como eu, a gente vem do interior, da roça, nós mudamos as nossas vidas por tecnologia. De certa forma, a gente tem uma dívida social. Né? Imagina, eu saí de Ilhota, interior de Santa Catarina. Morei lá até 13 anos sem luz elétrica. Não tinha luz elétrica em casa. Nossa. Não tinha água encanada em casa. Saí de lá porque não tinha como estudar mais. Aí tu vem para Itajaí. Eu fiquei lá 4 anos, fiz segundo grau e o ginásio lá. Terminei. E vim fazer computação em Florianópolis sem nunca ter visto um computador na minha vida. Então você imagina o quanto isso transformou a minha vida. A tecnologia fez isso. E eu acredito piamente, quem está nos ouvindo aí, que a vida das pessoas muda com educação, e educação convertida em tecnologia, tecnologia convertida em empresa, e empresa convertida em negócio, e negócio convertido em resultado, em emprego e renda, muda uma cidade, muda um estado, muda uma região. Nós mudamos Florianópolis. A nossa geração mudou. E eu, Marafon, Daniel, Alexandre, Faraco, Schneider, Diomário, todo esse time de pessoas cooperou para que isso acontecesse. E aí o Marafon assumiu, coordena esse programa, só que aí vamos formar pessoas. Que pessoas? Quais são as profissões? Vamos fazer um mapeamento. Aí nós convencemos o prefeito de plantão na época, que era... Todos os prefeitos nos ajudaram. Todos os governadores nos ajudaram. Tinha sempre um prefeito de plantão, a gente tinha que contar uma história e convencer. Convencemos na época o Jean Loureiro, que era presidente da Câmara, que nos levou ao Dário Berger, que nos convenceu a fazer o mapeamento. Nós fizemos o mapeamento e vimos que tinha 300 nomes de profissões diferentes para a mesma coisa. E tinha 300 coisas diferentes sendo feitas pelo mesmo cara. Aí a gente criou um mapa de profissões, de habilidades e competências. Teve uma empresa de RH que fez um trabalho muito legal pra gente. Mapeou. Aí a gente fez um mapeamento, porque a gente sempre chutava um número. Quantas vagas tem no setor de vocês? Aí nós, para não mentir, todo mundo junto, Alexandre, eu, o Arefon, 1000 vagas. É um número, 1000 vagas era um número bonito. A gente fez um mapeamento no estado. Quantas vagas tinha dentro do novo quadro de profissão? Deu 1.080 vagas. Foi muito legal porque a nossa mentira foi quase uma verdade. E se abrir hoje dá mais de 1.000. Acho que tem 2.000 vagas, porque esse mapeamento está sempre aberto. Então a gente construiu esse mapeamento. Aí a gente precisava apresentar isso para as escolas, porque estava cheio de curso de ciência da computação, sistema de informação. Nomes diferentes, né? Nome diferente. Genérico, né? E a ementa também era uma salada. Cada um dava as matérias que os professores que eles tinham em casa. Então a gente pegou, sugeriu, fizemos esse match entre empresas e escolas, todo mundo cooperou. A academia participou também? Participou junto, foi maravilhoso. Nós forneceram os formulários, preencheram os cursos, as vagas, fizeram ajustes nos seus currículos. Senai, Senac, eu, Marafon, todos nós fazíamos palestras nesses cursos para fomentar. E no dia da apresentação, no auditório da CAT, do mapeamento, das vagas, dos cursos existentes, estava lá o prefeito, estava lá o secretário do Estado, que era o Paulo Bornhaus, e a gente fez ali uma competição boa entre o município e o Estado. Vou olhar para o setor diferente, porque é uma indústria invisível, o Dário Berger falou. Vocês são uma indústria boa, que não atrapalha a cidade, não pede nada. Aí ele falou, não pede nada. O Paulinho Bornhaus, não, tem vaga, tem competência, nós vamos formar, por que não? Ele nos deu o recurso, conseguiu um projeto bem bom, e a gente fez o programa Geração Tech. Aí que surgiu Geração Tech. Aí que surgiu Geração Tech. Você está falando de que isso foi quando? Geração Tech? 2012? 2012. Por aí, né? 2012, 2011. E até então o governo não olhava para o mercado tecnológico, né? Hoje a gente vê que município de Florianópolis tem todo um aparato de secretaria municipal de ciência, inovação e tecnologia, e o governo do estado também.
E é uma coisa muito recente, né? Era um dos nossos projetos, ter uma secretaria. Isso. E tá lá, nós conseguimos. Secretaria de Estado, do município. Do município eu fui até secretário por um ano. Quando saí da CAT... Olha só, como é que você consegue tempo? Cara, é investidor, é empresário. Esse é um assunto que eu queria puxar, inclusive. O tempo né? multiplica, cara. É só você dedicar. Eu tenho identificado, né, Rui, uma questão assim de uma jornada empreendedora do nosso mercado do nosso empreendedorismo de inovação, digamos assim. Umas 3 fases, pelo menos. A primeira fase é que o cara tem uma paixão de resolver uma dor de mercado, ele vai lá e cria a própria empresa dele que resolve essa dor de mercado. No teu caso foi a AutoQI, resolvendo ali, de fato, o desenho técnico digitalizado de construção civil, certo? Depois, uma segunda fase, o cara começa então a investir numa outra empresa, né? Porque ele realizou algum lucro, ele também consegue ajudar outras empresas, ele começa então a investir em outras empresas. Tu passou por isso. E num terceiro momento, o cara já está começando a vender a empresa que investiu, né? Já realizando um outro lucro nesse outro investimento, e já começa... O que tem depois disso? Tu passou por essas 3 coisas, né? Bom, é esse círculo virtuoso. Isso. Por isso que eu devo ao Fiat a ida ao Vale do Silício. Lá eu tive outra clarividência. Não com o que eu vi, porque o que vi impressiona, mas o que eu ouvi. Eu tive o prazer de conhecer um senhor que ele foi reitor de Stanford, na época que criaram a HP. Então era um senhor de 80 e tantos anos. E eu gosto muito de velhinhos, e sabedoria é um negócio que... Meu pai era muito velhinho e era uma pessoa sábia. E todo mundo na missão, olhando, conversando, e tinha aquele velhinho que me chamou a atenção. Reitor de Stanford. Aí eu fui perguntando coisas para ele. E ele assim... Eu perguntei, nós temos uma preocupação lá com RH, formação de mão de obra. Meu filho, isso aí é igual enxugar gelo. Você nunca vai formar gente inteligente suficiente para absorver, para ocupar todas as vagas que um ecossistema inteligente gera. Sempre vai gerar mais vagas do que a capacidade. Perfeito. O que você tem que fomentar é a forma de arrumar dinheiro para financiar as ideias. Porque vão surgir novas ideias e o dinheiro tem que fomentar isso. Aí fomenta dinheiro com pessoas inteligentes, geram vagas e geram mais empreendedores. Sabe, né? Olha só que capacidade de análise sistêmica, né? Isso. E o fluxo migratório resolve a falta. Onde houver ideias, negócios inteligentes, um local legal para as pessoas morarem e houver dinheiro para financiar, as pessoas vêm. Então vocês têm que contar muito com o fluxo migratório. Porque todo mundo disputa os cérebros. Todo mundo disputa as pessoas capacitadas. Vocês vão formar a sociedade, todas as crianças que nascerem lá, vocês vão querer formar, mas ainda assim vai faltar, se vocês forem competentes em atrair dinheiro, né? e empreendedores para criar os negócios. E hoje eu vejo isso, uma migração de empreendedores, investidores em tudo que é lugar. Nossa, nós falamos sobre isso até num episódio retrasado aqui, a gente falou sobre isso um pouco, né? Da atenção que outras empresas começam a ter aqui. Começam não, já tem há muito tempo, né? Que vem para cá atrás de mão de obra, atrás do ecossistema como um todo. Esse fluxo, ideias, empresas, empreendedores e financiamento. E ele falou outra coisa muito legal. Ele falou, só toma cuidado com a cidade de vocês para as pessoas poderem morar lá. Vai haver um acréscimo muito grande no habitacional. Vocês têm que cuidar para que as pessoas que nascem e que crescem, os funcionários de vocês, possam trabalhar e viver perto. Com qualidade. Com qualidade. E nós tivemos a sorte que temos aqui o Cobrasol, que cresceu fantasticamente. E vai crescer muito Metade mais, né? dos funcionários da AutoQI moram no Cobrasol. O norte da ilha, o sul da ilha, criaram espaços adequados. Próximos, né? Próximos. Então, houve esse cuidado. Vai haver uma grande valorização e vai criar esse círculo virtuoso de investimento. Por quê?
Primeiro você atrai um dinheiro. Depois você tem o resultado dos empreendedores. E eles começam a retroalimentar o sistema como investidores. Isso é Foi o que fantástico. você falou. Isso é fantástico. Eu já fui investidor, vendi, agora entro noutra startup e vira um círculo virtuoso. Porque a gente aprendeu a fazer isso. Eu sei olhar uma empresa e ver se ela vai dar certo. Eu posso orientar Exatamente. caminhos melhores, né? E as nossas empresas viram resultados. Então, esse círculo é virtuoso. Um momento cria uma espiral positiva Sim. que tende a não parar mais. Na tua visão, então, a gente não tem uma continuidade para outro destino depois disso. A gente tem um círculo novamente. É uma né? espiral. Volta para... Cada vez num muro maior. O cara vende uma empresa por 10 milhões, ele investe lá 2, 3. Daqui a pouco ele investe numa empresa por 100 milhões, ele já investe 50. Sim. E aí isso vai criando... E deixa eu pra gente, infelizmente, já caminhando aqui pro nosso finalização aqui do nosso podcast, infelizmente, que dá vontade da gente poxa. ficar... O assunto acho que ele não se acaba, né? Mas eu queria que a gente conseguisse uma visão aí rápida de vocês em relação que, ok, formamos um ecossistema bom e tudo mais, um ambiente promissor e tudo mais, mas e o futuro? Sabe? O futuro. Estamos indo para onde? Quais são as oportunidades futuras? Queria uma visão rápida de vocês, assim, pra gente fazer um fechamento bacana pro pessoal que tá vendo, assim, olha, esse ecossistema tá indo para onde? Quais são Em outras palavras, qual é o alvo que está sendo pintado? Bom, eu particularmente, na AutoQI, né? Hoje eu tenho uma empresa relativamente de sucesso, é uma empresa boa, são 380 pessoas trabalhando, a gente é líder nacional em projetos de engenharia, a única empresa que produz tecnologia BIM no Brasil. Eu usei o modelo que eu aprendi na CAT para criar uma empresa ecossistema, uma plataforma. Estamos investindo em educação para engenharia e tal. Criar ecossistemas e formar empresas, plataforma e ecossistemas é uma evolução dos modelos de startup. Não só uma tecnologia, mas pensar em todo o ecossistema que envolve aquela empresa. Fortalecer as verticais para que elas consigam tornar-se labs de inovação das grandes mega empresas do Brasil, para Florianópolis, Santa Catarina virar a meca da inovação. Todo mundo que quer inovar, grandes empresas virem para cá. E, principalmente, transformar a carreira de empreendedor, de inovação, como algo desejado pelos nossos jovens da periferia, que eles não queiram ser só jogador de futebol. Jogador de futebol tem um Neymar, tem um Mauro não sei o que lá, tem um... Agora, quantos empreendedores nós fizemos em Florianópolis que já ficaram ricos e milionários e têm sucesso? Dar clarividência, dar evidência a esses sucessos torna tangível para jovens pobres e como eu, Marafon, que nasceu na periferia, que podem emergir socialmente através da inovação e tecnologia. Essa semana passada eu falava com tem um programa muito legal que eu quero falar, chama Prototipando a Quebrada, do Jefferson. É um menino muito legal que eu não o conheço muito, mas eu admiro o trabalho dele e quero fazer uma referência. Que ele pega jovens carentes e insere no mercado de tecnologia. A gente está tentando trazer ele aqui. Traga, porque vai agregar. E eu quero ver, quando a periferia entender que inovação é para nós também, quando a gente sair do domo da tecnologia, que aquilo lá é um negócio para rico e para inovação, porque lá tem um monte de patricinho e mauricinho que mexe com tecnologia, mas que eu posso ver que eu sou um jovem da periferia, que se eu estudar programação 2, 3 anos, eu posso pensar em ser um engenheiro de software, posso fazer uma empresa, posso ser um milionário daqui a 10 anos, é o objetivo que a gente devia desenvolver. Tornar acessível, tornar o domo da tecnologia algo que a minha secretária, que a minha menina do café, a senhora que cuida do nosso café, possa inserir a filha dela num curso para vir trabalhar na minha empresa, quem sabe ser empreendedora. Um caminho viável. E isso aconteceu essa semana na minha empresa, eu falando com a dona El, que é nossa secretária do café. Minha filha está fazendo o curso, fez no Prototipando a Quebrada, agora está estudando programação e ela quer vir trabalhar aqui. Muito bom. Esse é
o que motiva a minha vida. Show de bola. Gente, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Cristiano, obrigado mais uma vez. Querido, por sempre aqui, sempre aqui. Por estar aqui dividindo a bancada comigo. Rui, obrigado mais uma vez por ter compartilhado aí um pouquinho, eu sei, da tua experiência, né? A gente não consegue aprofundar aqui tanto assim, mas te agradecer bastante, e as portas aqui do Pantec estão abertas. Já faço um pré-convite aqui, que eu quero trazer aí um pouco dessa galera que você citou aí para uma bancada em conjunto coletiva aqui, pra gente discutir isso aí tudo, tá bom? Muito obrigado vocês por estarem aqui. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pantec. Não esquecendo que nossos episódios eles vão ao ar sempre às quartas-feiras, às 20 horas, no YouTube e Spotify. Um abraço, até semana que vem com mais um episódio.